tá, galera, vamos começar a nossa aulinha de hoje, nessa manhã, mais uma semana abençoadíssima. Só que por mais que a gente tenha semanas abençoadas, vamos falar a verdade, né? Quantas vezes a gente fica desanimado, a gente fica para baixo, a gente pensa assim, nossa, essa semana tá tenso, né? O negócio tá difícil, né? E daí você se questiona, né? Se você às vezes não quer desistir de algumas coisas, às vezes você desiste de abrir o Eclés naquele dia, às vezes você desiste de fazer alguma outra atividade, algum outro compromisso que você tinha, porque o desânimo toma conta do seu ser, né? Quem já quis desistir, na verdade? Creio que quase todos os seres humanos, né? Todo ser humano já passou por essa dificuldade, já passou por esse mesmo sentimento às vezes, de querer, sabe, chutar o balde, né? Já escutou essa expressão, né? Chutar o balde. Pois é, às vezes a gente está estressado, às vezes a gente está preocupado e às vezes a gente também tem esse sentimento forte de, nossa, né? Que vontade de largar a mão de tudo, né? Principalmente nessa pandemia, né? Fico pensando aí que não está sendo fácil para vocês, mas olha só, vamos supor aqui que você esteja naquele dia, sabe, aquele dia foi o dia, né? O pior dia. Aquele dia que tudo dá errado, que as coisas não estão dando certo como você esperava, que as coisas Normalmente meu fugiram. dia é assim, professor. Todo dia assim, coisas fugiram do esperado. E aí você fica um pouco frustrado, né? Fala, cara, tô frustradaço, né? As coisas estão dando errado, não sei o que fazer, né? Teu amigo, né, discute com você e tal, seu melhor amigo, você não tá bem com ele, você às vezes não tá bem também com a galera aí na sua casa, né? As coisas não estão sempre fáceis, né? As coisas, na verdade, sempre estarão, né, desse jeito, né, galera? Perfeição não é nessa vida, né? Então, às vezes a gente sempre vai ter algum problema, algum dilema, até mesmo dentro da família. Isso é até que meio que natural, né? Toda família tem os seus problemas. Às vezes a vida tá tão bad, né? Que essa pandemia também tem estragado todas as outras coisas, né? Você tem pensado assim, nossa, meu, pandemia não deixa eu nem sair de casa, cara, né? Que coisa, né? Não posso nem jogar bola, não posso, enfim, né, socializar, não posso ir no shopping, não posso ir nos lugares, tudo é perigoso. Pois é, a vida realmente é um pouco complicada quando a gente pensa no contexto dessa pandemia, né? Às vezes também está numa vibe ali de que a sua nota tá mal, entendeu? Você acabou de receber suas notas ali, e aí seus pais viram, né, e falaram, meu filho do céu, o que você está fazendo? Né? E aí gera uma discussão, e aí as notas não estão bem, e aí a sua vida social não está bem, e aí a sua vida com Deus também já não está lá, essas coisas, e aí aquele dia é o dia, né? De dar tudo errado. E você se pergunta, né? Nossa, que vontade de desistir, né? Que vontade de, né? Nossa, amanhã só dormir, né? Não fazer mais nada. Pois é, galera. Será que é normal esse sentimento, né? De às vezes a gente fica mal, às vezes a gente fica para baixo, né? A gente vai ver hoje na nossa aula quantas outras pessoas já tiveram esse mesmo sentimento, como a gente lida com ele, afinal de contas, se ele é uma coisa que existe na nossa vida, nós não estamos sós, né? Esse sentimento de dificuldade, de problemas, de vontade, às vezes, de chutar o balde, ele já passou pela mente de muita gente, até de uma galera que está lá registrada no livro da Bíblia, galera. No livro da Bíblia, a gente tem também uma boa parte de pessoas que já sentiram esse sentimento. Então a gente vai ver nessa aula de hoje sobre isso. Queria até, ó, que vocês pensassem um pouquinho sobre isso aqui também. Só tirar aqui para não atrapalhar o slide aqui, ó. Olha só, sabe aqueles momentos em que você pensa às vezes até que desistir vai ser a melhor opção, né? Sai correndo. Vou largar isso aqui tudo, vou, enfim, focar em outras coisas, porque eu estou tentando aqui, mas não está dando certo, né? As coisas não estão progredindo, as coisas não estão evoluindo.
momentos, às vezes, em que na escola, né? E agora eu vou falar da minha vida aqui, né? Eu também já passei por esses momentos, por esses sentimentos, assim, de que, nossa, as coisas não estão nada bem, as coisas não estão no seu melhor. E esse sentimento, na verdade, ele é bem chato, né, de a gente sentir, mas também é natural, tá certo? Então não se sinta sozinho. Eu me lembro quando eu estava na escola também, eu tinha os meus momentos difíceis. Claro que eu não passei por uma pandemia, né? Mas a gente tem os momentos, né, barra, assim, em que você fala, poxa, né, tô mal, né? Não tô nada bem. E aqueles momentos ali te marcam naquele momento. E você fala assim, poxa, né? Que vontade, às vezes, de, né? Enfim, né? Não fazer nada, né? Você fica mal naquela hora. E na faculdade também, às vezes, você vai sentir isso, sabe? Às vezes você tá numa semana bem dura, uma semana bem difícil. E às vezes vem um desânimo. E você fala assim, nossa, cara, que desânimo, sabe? Vontade de, né? Nossa, tem aquelas provas, sabe, que arrebenta com todo mundo, né? Fala assim, nossa, meu, não devia nem assistir essa matéria, né? Você pensa assim, né? Nossa, a matéria aqui tá acabando comigo, tá acabando com as minhas horas de estudo aqui, eu tô me dedicando tudo para isso. E aí você fica às vezes, né, para baixo. Ou às vezes você pensa também que nem vai valer tanto a pena assim, né? Te vem aquele sentimento de, nossa, será que vai valer a pena? Né? Tô me esforçando aqui, né? Tô me matando de fazer as coisas, mas será mesmo que no final isso tudo vai valer a pena? Eu acho que esse é um pensamento que muita gente pensa, sabe? Tanto na faculdade, né, que você tá lá estudando, né, estudando para valer, e aí você pensa assim, nossa, será que no final disso aqui tudo vai valer a pena? Né? A minha vida vai se realizar? E eu acredito que vocês também têm esse mesmo pensamento em várias áreas da vida, afinal de contas, também, né? Pensando assim, nossa, né? Será que todo esse esforço, né, tá valendo a pena? Né? E até nos relacionamentos, né? A gente tem esse hábito de se dedicar, né? E às vezes a gente está mal, às vezes a gente está bad, às vezes a gente não está bem com as pessoas também, e às vezes a gente está se esforçando também pelo relacionamento que a gente tem com as outras pessoas, e às vezes a pessoa te decepciona, né? E aí você fala assim, nossa, será que vale a pena, né? Manter essa amizade, né? Manter esse relacionamento, né? Continuar me dedicando para isso tudo? Pois é, muitos seres humanos sentem esse sentimento, vez ou outra. E eu queria que você prestasse atenção também nesse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês agora. Eu vim aqui para te lembrar de uma coisa. Você não vai desistir. Eu sei que você está cansado e que as coisas estão muito difíceis para você. Eu sei que parece que você tem apanhado de todo lado. Parece que cada vez a pressão aumenta em você. Parece que as coisas não dão certo em relação ao seu trabalho, talvez em relação à sua família, talvez em relação até à sua saúde, mas você não vai desistir. Eu tenho certeza que quando você deita de noite a sua cabeça no travesseiro, coisas grandiosas vêm na sua cabeça. E isso vem misturado com medo. Isso vem misturado com um desejo grande de realizar coisas diferentes, coisas maiores, mas o medo vem e engole esse sonho, engole esse desejo. Você tem um anseio de ser alguém maior, alguém melhor. Em algum momento da sua vida você teve um desejo grande de um projeto, de alguma realização, alguma mudança na sua vida. E agora, nesse exato momento, pode ser que você esteja pensando em desistir daquilo que você começou. Lembre do seu desejo, do seu estado emocional, lembre de quem você era quando você começou. Lembre daquele motivo maior que te fez começar esse projeto, que te fez começar isso que você está prestes a desistir na sua vida. E eu vim aqui para lembrar que você não vai desistir. Todo campeão, toda pessoa grande passou por dificuldades e você só está passando por mais uma dificuldade. Essas pessoas passaram por grandes privações, aprenderam a apanhar e levantar, aprenderam a lidar com a rasteira que a vida e as outras pessoas deram nelas. E você está passando por esse momento. Pessoas grandes, pessoas grandiosas fazem coisas que as outras não fazem. E talvez nesse momento a vida está convidando você a provar que você merece o que você quer. Qual é o comportamento comum, comportamento peculiar? As pessoas começam e param.
As pessoas têm desejos, se metem a fazer algo e desistem. Esse é o comportamento comum, é assim que vive 90% das pessoas. Só que eu sei que você faz parte dos 10% que não vão desistir. Lembre de tudo que você já passou na sua vida. Lembre dos maiores desafios e problemas que você já teve. Lembre daquilo que aconteceu no seu passado, aquilo que só você sabe que aconteceu. E você passou por aquilo. Você superou aquilo. Você venceu aquilo. Então isso que está acontecendo agora é nada perto do que você já rompeu e venceu. Você já passou por coisas muito mais difíceis e sobreviveu. Eu sei que dentro do seu peito agora existe um sentimento enorme de medo de não realizar. E todo de realizador precisa lidar com isso. O medo de não atingir os seus próprios padrões. Existe algo que você precisa aprender a confiar no seu potencial e no processo. O seu potencial é algo divino, está instalado dentro de você desde o dia que você nasceu. Não importa o que disseram para você, não importa o que os seus pais disseram para você, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que o seu chefe disse para você, o que o seu irmão disse para você, ou aquele amigo disse para você, não interessa, você tem um potencial divino dentro de você. E você precisa confiar no processo. O processo é algo moroso, muitas vezes lento, mas ele sempre recompensa as pessoas disciplinadas. Confie no processo de fazer o que precisa ser feito todo santo dia. Nesse trajeto, uma certeza você pode ter: as pessoas vão te criticar. Elas vão falar mal das suas decisões, das decisões que você toma e das decisões que você não toma. Se você estiver acima do peso, as pessoas vão criticar você. Se você buscar se tornar uma pessoa fitness e cuidar da sua saúde, elas vão criticar você. Se você não cuidar das suas finanças, vão criticar porque você é uma pessoa pobre. Se você se preocupar com dinheiro, vão dizer que você é ganancioso e egoísta. As pessoas vão criticar você. Aprenda a lidar com isso. E nessa jornada talvez você acorde mais cedo, mude a sua estratégia, busque pessoas diferentes e mesmo assim as coisas não avancem. E você vai pensar em desistir. Desafios cada vez maiores vão aparecer e você vai pensar em desistir. Sabe o que diferencia pessoas que realizam muito de pessoas que têm vidas medianas, vidas medíocres? Elas não desistem frente aos desafios. Lá no fundo você sabe o que você tem que fazer para vencer. Só que você duvida da sua capacidade e você duvida do processo. Confie nesses dois pilares, nessas duas forças. Algo grandioso está para acontecer. Confie, a sua vitória está muito próxima. Pessoas que não desistem se tornam imparáveis. É isso aí, galera. Não desista. Sabe, muitas vezes o processo, ele não é fácil, né? O processo que a gente tem para realizar as coisas, né? Afinal de contas, a realização, ela é normalmente o final do processo, né? As pessoas às vezes vão olhar para a sua vida e só vão ver o final do processo, né? Muitas vezes elas vão olhar o seu relacionamento com as outras pessoas e às vezes elas vão admirar isso, vão admirar o teu relacionamento familiar, às vezes vão admirar o teu relacionamento com os teus amigos, mas elas só estão enxergando o final do processo, aquilo que você construiu com o tempo. Assim é também na vida, né? Daqui uns anos a gente vai aí estar na faculdade, vocês vão estar na faculdade, vocês vão estar se formando, vão estar conquistando a vida de vocês passo após passo, né? Conquistando a casa, conquistando um carro, conquistando um casamento, conquistando passo a passo da vida. Mas a verdade é que o processo disso tudo você construiu com muito suor, com muito sofrimento também, e ninguém enxerga o processo. A realidade é que a sociedade só enxerga o final, o produto final. Só enxerga, às vezes, as coisas que você já conquistou, mas não enxerga o caminho que você trilhou para conquistar, entende? Então, vamos valorizar o processo, afinal de contas, só você e Deus sabem o quão difícil é o processo. É o caminho até lá, o caminho até as vitórias, o caminho até as conquistas, né? Quando a gente passa de ano, vocês estão no 9º ano, vão se formar esse ano também, e às vezes chega lá os parentes, né? Falam, nossa, parabéns, se formou, tá com canudo, uhul.
mas só você sabe o processo que foi, as lutas que foi, as horas que você passou estudando, né? As provas, as tarefas que você realizou, e você sabe que não foi fácil, porque você viveu o processo. As demais pessoas só viram o resultado final. Confie no processo. Eu queria te falar sobre a história dessa moça. Essa é uma história verídica, inclusive é baseada num livro que tem americano, que está aqui à sua direita, A Elephant in My Kitchen. Esse é um título até bem engraçado, né? Mas é por uma realidade que aconteceu uma vez, que ela estava na casa dela, tá? Ela tinha uma reserva natural na África, juntamente com o marido, e um elefantinho filhote entrou na cozinha dela, por isso que ela colocou esse nome no livro. Mas eu queria te falar da história de vida dessa mulher. Essa mulher, ela é uma mulher que nasceu na Inglaterra, porém, todavia, entretanto, conheceu o esposo dela lá na Inglaterra, que era um rapaz da África do Sul, né? O esposo dela estava lá, passando um período na Inglaterra naquele momento, e se conheceram por lá, né? Se apaixonaram, né? Namoraram, casaram, e depois do casamento, eles chegaram a morar um tempo na Inglaterra. Mas depois ele começou a falar para ela se não seria legal também dar umas passeadas lá na África do Sul, né? E lá foi ela, né? Curtir um pouquinho da África, e quando ela foi para a África, então ela se apaixonou por aquele lugar, pelos animais, por toda a biodiversidade, e ela não quis mais voltar para a Inglaterra. E lá, como eles eram uma família que construíram, né, ao longo do processo, algumas posses, eles tiveram uma decisão de que eles iriam cuidar de uma reserva natural. E eu vou te explicar o que são reservas naturais. Reserva natural é um lugar muito grande para cuidar de animais. Não que vai ser meio que um zoológico, não, nada disso. Na verdade, é uma área bem grande em que você tem a posse daquela área. Por exemplo, é como se você comprasse um terreno enorme no meio da selva, entendeu? E esse terreno te pertence. Então, todos aqueles animais, aqueles seres vivos que vivem ali, são nos teus cuidados. Então, é isso que eles faziam. Eles cuidavam de muitos animais selvagens e eles amavam cuidar da natureza, já que o ser humano só destrói a natureza, né? E ela também passou por um período da vida em que esse dilema de desistir ou não desistir chegou na porta dela, né? Porque o esposo dela, ele faleceu, né? Ele teve se não me engano, um problema cardíaco, mas era um problema de saúde mesmo. E ele não resistiu, ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, ela parou, sentou na cama e pensou, né? O que eu faço agora, né? Continuo a cuidar dessa reserva natural, porque afinal de contas não é tão simples assim quanto a gente pensa cuidar de uma reserva. Não é só você comprar um terreno e largar os bichos tudo solto lá. Não. Você tem que zelar por aqueles animais, você tem que cuidar deles, você tem que se responsabilizar por eles. Mesmo que aquilo não seja um zoológico. Então, eles cuidavam, eles tinham muitos funcionários, eles tinham até seguranças, eles tinham de tudo. Então, eles exerciam uma liderança muito forte também para continuar preservando a natureza, cuidando da natureza. E ela pensou, quem era o líder aqui era o meu marido. Como é que eu vou liderar esse negócio, essa reserva tão imensa? Tantos funcionários dependendo da minha liderança. E ela pensou, titubeou de voltar para a Inglaterra. Mas ela decidiu que ela ia ficar, e que Deus iria ajudar ela iria dar conta do recado. E chegou até o momento que foi mais difícil ainda para ela, essa decisão de permanecer, porque dentro da reserva, que era bem grande, sabe que lá na África às vezes acontecem algumas caças, né? Normalmente são caças ilegais, principalmente para alguns determinados tipos de animais que existem, né, que são muito caçados já, como o elefante, por exemplo, o próprio rinoceronte que você está vendo aí na imagem. Acho que, se não me engano, são um top 5 no mundo de animais mais caçados, né? O leão, lá na África do Sul, principalmente. Até tem um filme muito legal depois, se você quiser, me manda mensagem no Zap, te dou a dica de um filme muito massa, né? Que ele tem esse intuito de conscientizar as pessoas,
né, sobre essa caça ilegal. E assim, isso era algo natural lá na África do Sul. E naquele dia, alguém invadiu, né, as terras dela e caçou, né, um elefante, né, caçou ali um animal que era proibido e ela ficou arrasada, né, porque como a líder do negócio, isso pegava mal para ela, né, a reserva dela ter sido caçado alguns animais, e daí ela então reforçou a segurança e tudo mais, e de novo ficou, né, um pouco temerosa se ela continuava com aquele projeto ou não, mas no final ela resistiu à tentação de desistir, né, a essa vontade às vezes de chutar o balde, e ela continuou firme ali cuidando daquela reserva, e hoje essa reserva dela é imensa, ela até tem vários animais novos ali, ela até tem um negócio que ela chama de como se fosse uma creche ali para os animais que não tem mais as suas mães, né? No meio da natureza, às vezes acontece de alguns animais ficarem, né, sem cuidado da mãe ou se perderem da mãe, e ela tem lá um lugar só para cuidar desses animais que estavam perdidos e tudo mais. Bem legal a história dela. Mas fato é que ela não desistiu, por mais difícil que foram as situações, ela não desistiu. Uma outra história que eu queria te lembrar agora, já entrando na Bíblia, de vários personagens que também sentiram essa vontade, às vezes, de desistir, né? Também, às vezes, ficaram bem abalados por tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas não desistiram, né? Você já deve ter escutado sobre José, sobre as lutas que José enfrentou, né? José, ele foi, em primeiro lugar, uma pessoa, assim, muito boa, só que no meio da família dele, ele tinha muitos conflitos com os irmãos, né? Afinal de contas, se você se lembra, né, José, ele era o filho de Jacó, né? E Jacó tinha mais de uma esposa, né? Justamente por um erro que ele cometeu no passado, na vida dele, ter enganado o irmão dele, e depois ele foi enganado também, né, pelo sogro, então ele tinha mais de uma esposa, ou seja, muitos filhos e filhos de mães diferentes, então você já imagina a rixa que isso aí dava na cabeça dos filhos, né, de às vezes pensarem que um era mais amado que o outro, né, aquela disputa. E José era um filho muito querido, né, porque era o filho justamente de Raquel, né, a esposa que Jacó mais amava. Então os irmãos sempre tinham um bullying muito forte com ele, né, em toda a vida. E além desse bullying, a gente sabe da história dele, os irmãos venderam ele. Então imagina, só pela história dele assim de bullying na vida, ele deve ter sofrido demais. Ele deve às vezes ter se questionado se valia a pena mesmo continuar sendo fiel a Deus, né? E ainda assim, galera, os caras venderam ele como escravo. Ele não merecia isso. Ele não merecia nada do que ele viveu, né? Nesse momento de escravidão, ele ficou longe da família, longe do pai, longe da, né, enfim, do berço, né, familiar. Ele ficou longe de todo qualquer conforto, porque um escravo não tem conforto. Um escravo tem uma vida de escravo, apanha, né, leva chicotada, tem que trabalhar, né, trabalho forte, né, trabalho físico, braçal, e ele não desistiu do Deus dele, não desistiu da fé dele. Um outro personagem que eu queria que você se lembrasse é Elias, né? Elias também foi um homem muito forte, porque ele teve várias circunstâncias difíceis na vida, né? Elias, ele pelo nome de Deus, ele falava, ele pregava, né? Ele exortava as pessoas, ou seja, ele tentava corrigir até mesmo reis, né, que estavam no poder, e ninguém escutava ele. Então chegou um momento em que Deus falou assim: olha, Elias, vai lá e fala para o povo que não vai chover. Não vou derramar mais água sobre a terra, porque o povo está muito desobediente. E aí ele deu esse recado, o rei começou a perseguir ele. Então imagina, ele teve que viver como fugitivo durante ali muitos anos, né, se escondendo das tropas do rei, que estavam tentando de todo quanto é jeito achar ele, né? E além dessa perseguição, dessa fuga toda,
chega um momento da história dele em que ele fala assim para Deus: Senhor, eu acho que eu tô a fim de desistir, porque as coisas não estão fáceis. Eu me sinto meio que sozinho nessa luta de cuidar do teu nome, de zelar pelas tuas coisas. E ele falou assim: ah, eu desisto. E aí acontece que Deus aparece para ele, né? Aparece ali um anjo para ele. E Deus meio que diz para ele, né, em visões ali, de que ele não estava sozinho, de que assim como ele, havia muitas outras pessoas que estavam também sendo fiéis a Deus. Mesmo naquele tempo difícil que ele vivia, de paganismo, de idolatria. E então Elias não desiste. Elias reúne todas as forças que ele tinha e continua pregando, continua abençoando a vida do povo. Até por isso que daí então Elias, ele vai e ele faz aquela pregação maravilhosa, né, para com o povo, e fala para o povo se voltar a Deus. E o povo então escuta Elias finalmente, né? Mas mesmo assim, galera, mesmo na vida de Elias, teve momentos difíceis, teve momentos em que as coisas não estavam nada fáceis. Olha aí um outro personagem também já sentiu esse sentimento natural de sofrimento, né? De que às vezes dá vontade da gente desistir, sim. Foi Jó. Se você se lembra da história de Jó, ele teve muitas batalhas, muitos conflitos, né? Na sua vida. Por começar, na sua família, né? A sua família morreu, né? A sua esposa entrou em conflito com ele, dizendo assim: Jó, por que você segue esse Deus que você segue? Né? Ele não está te favorecendo, né? Você ficou pobre, você perdeu, né? Os nossos filhos, todos morreram, e agora ele começa então a perder a saúde também. Ou seja, ele tinha todos os motivos do universo para abandonar a Deus, para chutar o balde, e ele não o faz. Por mais que ele às vezes dá umas resmungadas, umas reclamadas com Deus, Deus entende inclusive esse sentimento dele, mas ele não desiste. Ele não desiste. João Batista também, galera, né? Famoso João Batista, também ele chega em um momento da sua vida em que ele está numa situação complicada, né? Ele está preso, e ele agora preso, ele não tem mais a sua liberdade, ele não pode mais pregar como pregava antigamente, não pode mais abençoar vidas, né? Batizar pessoas. E ele, em um momento, ele duvida até mesmo da sua crença em tudo que ele pregava, né? Ele pregava sobre o Messias, ele pregava sobre um que viria, que seria maior do que ele, né? E que poderia fazer realmente a diferença na vida das pessoas, que era o Messias. E lá na prisão ele se pergunta, né? Ele manda um recado para os discípulos perguntarem para Jesus, né? Tu és mesmo o Messias, né? Eu estou realmente certo na minha crença. E aí Jesus fala assim, né? Digam a João, né? Os coxos andam, né? Os paralíticos andam, as pessoas estão sendo curadas, ou seja, o evangelho está sendo pregado. Diga a João aquilo que eu estou fazendo. E aí eles vão lá e contam para João, e aí a fé de João ela é renovada, ela é reafirmada. Mas até mesmo João já passou por momentos difíceis, em que a vontade foi de desistir, em que a vontade foi de pensar aquilo, sabe? Será que todo esse meu esforço está valendo a pena? Moisés também passou por situações similares. Quando Deus ele chega para Moisés na sarça ardente e fala: Ô Moisés, chega aí, tira as sandálias aí, em primeiro lugar, você está na minha presença. Mas é o seguinte, você está meio velho, né? Eu sei que você está com seus 80 anos já. Mas, Moisés, sua vida acabou de começar. Você vai voltar para o Egito, você vai cuidar do meu povo, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés fala assim, ah, Deus, desiste. Eu não sirvo para isso aí, não. E aí Moisés insiste até com Deus que ele deve procurar outra pessoa,
Mas Deus fala assim, não, Moisés, é você mesmo. Eu vou te levar, eu vou te sustentar. Se você está dizendo aí que você não sabe falar, eu vou dar um jeito. Arão, teu irmão, vai contigo. Ele fala no teu lugar. E então, esse sentimento de desistência, de às vezes, né, pensar, poxa, Senhor, mas eu não tenho habilidade para isso tudo. Ele então foi se dissipando conforme Moisés foi sendo usado por Deus. Né? E Moisés tentou de diversos argumentos para desistir, né, para não ir, né, realizar a vontade de Deus. Mas não foi suficiente. Né? Deus o convenceu e ele foi uma bênção para a vida do povo e para a nossa vida até hoje, quando a gente lê a história dele. E Jesus, e agora você deve estar se perguntando, Jesus? Pois é, galera. Até Jesus já sentiu esse sentimento de que às vezes a gente está um pouco desanimado, abatido. Se você se lembra, lá no Getsemane, um pouco antes da morte dele, Jesus já sabia o que estava por vir, já sabia que ele iria morrer. E então Jesus fala a seguinte frase: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus estava com medo. Jesus estava com medo, porque assim como ele era 100% Deus, ele também era 100% homem. A natureza de Cristo ela era algo especial, galera. Ele era tanto Deus como homem. E ele padecia das mesmas situações que nós, ou seja, ele sentia fome, ele sentia medo, ele sentia fraqueza, por mais que ele fosse o Filho de Deus. Então, ele também já sentiu esse sentimento de desânimo, de fraqueza às vezes. E é por isso que eu queria te dizer hoje, com essa aula, de que é natural a gente sentir esse desejo, às vezes, de ficar para baixo, né? A gente fica meio desanimado, né? Aquela famosa pergunta, né? Será que está valendo a pena? Mas, sabe, é preciso a gente enfrentar os nossos temores, é preciso a gente enfrentar os nossos medos, enfrentar essas situações difíceis, porque enfrentando cada uma delas é que a gente se torna vencedor no final disso tudo. Sabe, cada um desses personagens que eu mostrei aqui para vocês, ó, cada um deles, se tivessem desistido, seriam pessoas que não teriam a mesma história, não teriam o mesmo final que tiveram, não teriam a mesma fama que tiveram, não teriam mudado a vida de tantas pessoas quanto eles conseguiram mudar. Por quê? Porque não desistiram, levantaram a cabeça e continuaram lutando. Não vou dizer para você que as coisas são fáceis, que a vida é fácil, que vai ser fácil você continuar forte todos os dias, continuar batalhando, porque a vida humana não é fácil. Mas eu vou te dizer que vale a pena. Vale a pena você lutar por aquilo que você sabe que é o certo. Vale a pena você estudar. Vale a pena você lutar pelas amizades que são benéficas na sua vida, por mais que às vezes a pessoa te decepciona de vez em quando. Vale a pena você lutar quando você tiver daqui uns anos aí, né, já noivo, né, você tiver daqui uns anos aí na sua vida, uns 10 anos, não sei quantos anos, mas você estiver casado, vale a pena lutar pelos relacionamentos que a gente tem, vale a pena lutar por um bom casamento, vale a pena lutar pelas pessoas que a gente ama, pelos nossos parentes, que às vezes a gente tem alguns conflitos com eles, né? Mas vale a pena lutar por esse relacionamento. Vale a pena, galera, a gente lutar pelas coisas que a gente tem nessa vida, porque elas nunca vão ser fáceis, isso é um fato. Mas quando a gente continua lutando, a gente vai colher os frutos, a gente vai colher as consequências do processo, que não foi fácil, mas que no final vai valer a pena. Então, por mais que você esteja numa quarentena, por mais que você esteja com dificuldades em casa, por mais que você esteja com dificuldades até para estudar, vai valer a pena. Vai chegar um momento em que todo o seu esforço vai ser recompensado. E te digo mais, tem algumas situações no nosso cristianismo
né? Que às vezes você é bondoso para com as pessoas que não são tão bondosas contigo e você espera receber algo ainda nessa vida. Mas eu te digo que mesmo que você não receba, mesmo que você não enxergue isso ainda nessa vida, Deus promete um galardão para você no céu. E ele diz para nós, ele promete para nós, que a gente lutar pela nossa vida espiritual nessa terra, por mais difícil que seja, por mais que às vezes a gente pense assim, nossa, né, a vida com Deus, ela é bem desafiadora, né, é difícil a gente ser fiel, né, e é difícil mesmo. Mas quer saber de uma coisa? A Bíblia escreve que vai valer a pena, mesmo que a recompensa só chegue lá no céu. Mesmo que você só veja os frutos de tudo que você tem feito na sua vida com Deus, lá no céu. Sabe, às vezes você tenta influenciar pessoas para Deus, né? Ser uma pessoa boa para que as pessoas enxerguem Deus na sua vida. E você não tem noção, às vezes, do quanto que você impacta a vida das outras pessoas. E às vezes em vida você nem vai ver o tanto que você talvez fez a diferença na vida de tantas outras pessoas. Mas quer saber de uma coisa? Lá no céu você vai ver. Então, mesmo nessas circunstâncias, ainda te digo, vale a pena. Então não desista. Não sei o que você está sentindo, não sei qual o problema que você está passando, mas qualquer que seja ele, qualquer que for ele, não desista. Vai valer a pena. Vamos orar então? Vamos orar então, galera. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado porque a gente teve esse momento aqui com o Senhor, tivemos essa aula, esses minutos para a gente refletir na nossa vida, refletir de que é normal, é natural, às vezes a gente se sentir desanimado. Mas, Paizinho, que o Senhor nos dê a convicção cada vez mais de que vai valer a pena. Todo o nosso esforço nessa vida, todo o nosso esforço na nossa vida espiritual contigo, vai valer a pena, Pai. O Senhor está voltando para nos buscar, o Senhor está chegando, o Teu reino está chegando, a vida eterna em breve será uma realidade na nossa existência. Quando tudo isso daqui passar, será o resultado de tudo que nós realizamos. E, Pai, nós sabemos que vai valer a pena. Então, Paizinho, que o Senhor cuide de nós, que a gente não desista em tudo, que a gente tiver vontade, às vezes, de desistir. Que o Senhor nos sustente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.